Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Deus, aleluya. Toda la iglesia, abriendo ainda más sus corazones, vamos a orar, aleluya, por nuestro amado Pastor Arnaldo, quien ha sido privilegiado para, aleluya, compartir la palabra de Dios. Amado Dios y poderoso Padre, pues aquí está tu Filho, Señor. Dios usa con poder y autoridad esta noche, Señor. ¿Sabes qué estamos precisando? Seas tú falando con nosotros y tu iglesia, Señor, creo yo, será edificada, porque cuando escuchamos tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino harás lo que tú quieres en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pai do Senhor Jesus, irmãos, amados, estou feliz nessa noite em mais uma vez poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Aleluia! Hoje é uma data mais que especial para nós. Amém? Pelo fato de nós estarmos participando do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Eu vou ser bem breve, irmãos. Abra comigo as suas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. E o versículo 26 também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, uma vez mais na sua presença que nós estamos. Pai, obrigado pelo momento, pela oportunidade que nós aqui estamos vivendo, Senhor, este momento único, meu Pai querido, a qual o Senhor reservou para aqueles que têm comunhão com o Senhor, aqueles que estão, Senhor, aleluia, alinhado contigo, meu Deus querido. Eu tenho por certo que este momento já estava na agenda celestial, Senhor, porque aqui está a sua igreja, Senhor, comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nesta noite, Pai, ao ingerirmos, Pai querido, o sangue, comermos do teu pão, possamos ser fortalecidos, meu Deus querido. Que haja um quebrantamento na nossa alma, Senhor amado. Que haja, meu Pai querido, aleluia, meu Deus, perdão nesta noite. Que possamos, meu Pai querido, buscar a nossa memória, meu Deus, aquilo que feriu o seu sentimento. Aquilo, Pai eterno, aleluia, que nos roubou a comunhão, Pai eterno. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, ó Pai eterno, que teu Espírito Santo se revele a nós, Senhor, através das lágrimas, Pai. Através, Pai querido, aleluia, do perdão, meu Pai.
Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pode se sentar. Amados irmãos, vou ser breve, igreja do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, momento antes da sua crucificação, a qual nós acabamos de ler, momento antes da sua crucificação, Jesus, ele reúne os discípulos e serve ali, a qual a Bíblia nos diz que seria a última ceia, nos ensinando, nos instruindo. E ele diz que fizéssemos isso em memória dele. Momento antes de Jesus subir ao Getsemane para orar a Deus, depois de ceiar, a Bíblia ela vai nos dizer que Jesus sai rumo ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, que quer dizer prensa do óleo. E Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, um sentimento de tristeza, porque ele sabia que o seu momento estava chegando, a sua hora estava chegando, e ele subindo ao Getsemane, chama os discípulos, e a Bíblia nos diz que eles estavam indo pelo caminho, louvando a Deus, cantando um hino. Eu não sei qual era o hino que Jesus estava cantando, mas poderia ser esse aqui. Toca o 577 para mim, irmão, por favor. Poderia ser esse aqui. Aumenta mais o retorno para mim um pouquinho mais, meu filho. Em nome de Jesus. Amém? Poderia ser esse aqui, irmão. Talvez. Em fervente oração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Me ajuda, igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilha de amor, oh, aleluia, creio, Jesus. Quando tudo deixares no altar. Comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele... Oh, aleluia, bendito seja o teu santo. Amém? Talvez fosse assim que Jesus subisse louvando ao Senhor no Monte das Oliveiras. Glória a Deus.
E quando ele está ali, irmãos, em cima, a Bíblia nos diz que Tiago e João estavam mais à parte de baixo e disse: fica aqui, eu vou ali orar um pouquinho, fica aqui, vigiar comigo. E lá ele começa a falar com Deus, roga ao Pai, e diz: meu Pai, eu quero pedir algo para o Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, essa dor, essa angústia. Mas se o Senhor não quiser também, não tem problema, que seja feita a sua vontade. E Jesus começa a falar com o Senhor. E momentos depois, vem Judas com um soldado e agarram Jesus. E ele então é pego. A Bíblia nos diz que um dos discípulos de Jesus passa a mão na espada, corta a orelha do soldado, Malco. Pedro corta a orelha de Malco. E Malco estava se preparando para ser um sacerdote. E segundo a história, para ser sacerdote não poderia ter defeito. Jesus passa a mão na orelha de Malco, no chão, e cola de novo. E diz: pode voltar, que você vai continuar sendo um sacerdote, mesmo querendo me prender. Segundo um historiador judeu chamado Flávio José, um dos maiores historiadores judeus, quem puder depois procurem aí no Google, no YouTube, e compre o livro, que é muito bom. Um homem espetacular, teólogo, formado, uma das maiores faculdades hebraicas. A história é dele. E momento depois, Jesus é levado até Pilatos, até Anás e Caifás, que ali, nesta madrugada, começam a julgar a causa de Jesus, fazem a reunião no Sinédrio, e depois levam ele até Pilatos. Pilatos, por sua vez, empurra para Herodes, porque não queria comprar briga com os romanos, e Herodes com os judeus, com o povo, enfim. Um empurra para o outro, e depois levam para Pilatos outra vez. E nessas alturas Jesus apanha muito. Jesus apanha muito. Até que Pilatos tenta convencer o povo. E a esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, a esposa de Pilatos, ela tenta remediar, dizendo: olha, eu sonhei com este homem e eu sofri muito essa noite. Eu sofri muito por causa dele. Mas mesmo assim não teve como negociar com o povo, que o povo estava enfurecido, comprado, vendido. E Pilatos, então, de uma forma, diz ao povo: olha, eu não acho condenação, não acho nada nesse homem, mas vocês estão pedindo esse homem, então eu lavo minhas mãos. E nessas alturas, era por costume na Páscoa soltar um prisioneiro, um bandido. Trouxeram Barrabás. E a pergunta que ficou foi: vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? O povo grita: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Pois bem, irmão, Jesus é açoitado, Jesus é surrado, e Jesus é colocado uma coroa de espinho, como todos conhecem, coloca uma capa nas suas costas, zombando dele,
e levaram ele até Calvário, o Gólgota, o lugar da crucificação. Amém? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Queridos, é uma história que você olha assim superficialmente e fala, não aconteceu nada. Vamos mais a fundo. Quando agarram Jesus, para levarem Jesus até Pilatos, que de madrugada, às vezes escondida, eles armaram tudo para prender Jesus. Eles colocam Jesus na fortaleza Antônia, onde morava Pilatos, em um tronco na parte de baixo. Eles amarram a mão de Jesus e dão-lhe 39 chibatadas sobre as suas costas. E na ponta desse chicote, ou tinha osso de algum animal, ponta de espada e algumas bolinhas amarradas com 12 tiras. Então, 39 vezes 12, soma aí quantos dá. E cada vez que eles batiam nas costas de Jesus, o couro vinha junto, porque elas possuíam uma garra. Cada vez que eles batiam, arrancava pedaços da sua pele. E o sangue jorrava naquele chão, escorria. E ele se contorcia de dor. Se segurava. Porque ele não estava vendo o Calvário, ele estava vendo além do Calvário. Agarram o nosso Jesus, levam até Pilatos, colocam uma coroa de espinho, colocam a capa como zombaria. E Pilatos diz, levem então para a crucificação. No caminho da fortaleza Antônia, até o Gólgota, quer dizer, lugar da caveira, é aproximadamente 600 metros. E Jesus levando um patíbulo na costa, que pesava 45 a 50 quilos. Ele já havia ficado a noite inteira sem comer. Ele já estava cansado, com sono de tanto apanhar. O próprio suor com sal que caía naqueles corpos provocava uma dor no corpo do nosso mestre. Mas a Bíblia diz, como ovelha muda, levada ao matador, ele não disse uma só palavra. Jesus vai caminhando, irmãos. E a Bíblia diz que ele cai. E no ele cair, para tentar se levantar, aparece um homem da cidade de Cirene, chamado Simão Cireneu, que era da etnia africana. O soldado diz, ei, ajuda. Eu vou ajudar, mas eu não tenho nada com isso. Um dia eu prego quem era Cireneu. Vocês vão entender por que a Bíblia faz questão de dizer Simão, da cidade de Cirene, um negro. E Jesus então é arrastado, ele é levado, cai, levanta, mas continua carregando aquela cruz. E a cruz já estava preparada 5 dias antes, porque não era para ele, era para Barrabás. E quando Jesus sobe ao Gólgota, que ficava na parte de cima de Jerusalém, que o povo ficava, ele passava na via dolorosa, a via da crucificação, e todo mundo olhando como se fosse um espetáculo. O soldado cuidando para que ninguém chutasse, para ninguém batesse antes dele chegar lá em cima. E quando Jesus chega lá, ele é arrancado daquela capa que já estava colada nas suas costas com toda a força.
E segundo a história diz que os couros ficaram grudados na capa, porque já estava colada sobre as suas costas. Arrancam a capa, colocam Jesus no madeiro. Detalhe, a madeira não era labrada, era feita à mão, talhada, só fagulha nas costas. E ele tem que se arrumar um jeito para não se machucar. E colocam ele naquela cruz. Pregam os seus pés com um cravo. 15 centímetros. Transpassam um pé e colocam um pé em cima do outro e pregam o outro. As suas mãos e levantam ele naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu faço a pergunta, pastor. O que eu quero desviar? Deus. Por que eu penso em parar? Por que eu quero desistir na caminhada? Por que eu quero desistir quando a palavra é pesada? Por que eu quero desistir quando as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu quero parar? Eu sou melhor do que Jesus? Por que eu quero parar quando alguma coisa acontece? Olha para o Calvário. Olha para a crucificação. E veja se o seu problema é maior do que esse. E quando ele é levantado, meus irmãos, colocado lá, os abutres estavam rodeando. Porque ali era um lugar de crucificação. As moscas estavam rodeando. Mas a Bíblia diz que ele estava lá, olhando as pessoas, a mãe, os irmãos, os amigos, os discípulos. E a Bíblia nos diz que ele não diz uma só palavra. Aleluia. Quando dá por volta de 3 horas da tarde de domingo, a morte já estava se preparando para levar Jesus. Só que nosso Jesus, ele não morreu. E também nem a morte levou ele. Porque ele olha para a morte e diz para você, eu não entrego. Ele diz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Olha! Não foi a morte que pegou Jesus. Foi ele que se entregou direto a Deus, dizendo, eu me entrego para ti, não para a morte. Quem olhava lá de baixo, o Gólgota. Vai no Google e vê lá depois. Quem olhava lá de baixo, o Gólgota. Por que é chamado lugar da caveira? Porque quando se olha daqui para lá, se vê o rosto de uma caveira nas pedras, detalhado. E quando Jesus está lá para morrer, a impressão de quem olha daqui para lá é um punhal cravado na caveira, como Jesus está dizendo assim, a justiça venceu a injustiça. A justiça venceu a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Vale a pena. Eu vou encerrar. Vale a pena
você sofrer. Vale a pena passar por isso. Porque o melhor de Deus está preparado para as nossas vidas. Eu acredito, irmãos, aleluia, que ele morre, sim. Eu acredito, pastor. Tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito que ele foi pregar aos espíritos encarcerados. Eu acredito. Porque se você olhar lá em 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, pastor. Para não dizer que eu estou falando heresia. Hoje está um tal de mestre dizendo que o outro está falando heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deixa eu ver se eu acho que eu sem óculos é uma beleza. Louvado seja Deus. Deixa eu achar meu óculos aqui. Talvez você não acredite, mas eu acredito sim piamente, porque como que a graça do Senhor vai alcançar quem não conheceu Jesus, que não teve conhecimento de quem era Jesus? E se você olhar 1 Pedro 18, nos diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, as quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam no fim de Noé, enquanto se preparava para a arca, na qual poucos, isto é 8, almas se salvaram pela água, também como verdadeira figura vos salva. Batismo não despojado da imundícia da carne. E versículo 22, o qual a destra de Deus tem subido ao céu, havendo sujeitado anjos, autoridades e as potestades. Amém? Eu acredito que ele entra nos lugares obscuros e prega. Eu acredito. E eu acredito também que o reino das trevas, algumas pessoas dizem que estavam em festa. Eu acredito que eles ficaram com medo. Porque o único que conseguiu encarar a morte e se sobressair foi Jesus. E que esta noite você possa entender que se você está neste lugar, houve um sacrifício, houve alguém que deu a sua vida por você, que te tirou das garras da morte e te trouxe para a vida eterna. Vale a pena, meus irmãos, você passar pela tribulação. Não desista de Jesus, não desista do seu chamado. Não se mostre fraco no dia da angústia. Em nome de Jesus Cristo, sei, irmão, mas sei com orgulho, sei mesmo com gosto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de ceiar, peça perdão para o seu irmão. Pastor, me perdoa. Deixa eu te dar um abraço. Glória a Deus! Oh, Espírito! Um abraço, Paulo. Me perdoa. Faça isso também, irmão. Mesmo se seu irmão não te fez nada, mas aqui, ó, o intelecto. Não tome a ceia do Senhor indignamente para você não ser culpado do sangue de Cristo. Ou seja, você não ser o culpado de ter crucificado Jesus. Não tome o sangue de Cristo indignamente. Diga para o seu irmão, me perdoe, meu irmão, que hoje à noite eu quero tomar a ceia do Senhor, aleluia, com o meu coração limpo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória.